Olá você, eu sou o Celso da Universidade da Luz. Nós temos gravado uma série de vídeos a respeito do autoconhecimento e temos elaborado alguns temas e hoje chegou o dia de nós falarmos sobre a morte da morte. Bem, as pessoas talvez tenham muita dificuldade para compreender o que significa isso. A morte da morte é realmente alguma coisa de abordagem inédita e certamente é a primeira vez que você vai ouvir falar disso. Eu nunca ouvi ninguém falar em lugar nenhum, já li todo tipo de literatura espiritual, religiosa e todo tipo de autoconhecimento e nunca ouvi falar ninguém falando sobre isso. Mas as pessoas têm muito medo da morte, então eu achei que era muito importante que elas soubessem alguns detalhes sobre isso, o que isso significa de verdade. Então, por que as pessoas têm medo da morte? O medo da morte é porque nós somos seres de natureza espiritual e temos, além do nosso corpo físico, as energias que nos dão a vida, as energias da inteligência, as energias espirituais. E isso nos torna seres autônomos em relação ao corpo. O corpo é apenas uma representatividade física daquilo que nós somos em essência, da natureza espiritual. E isso vai fazer muita diferença quando você tiver essa compreensão, vai fazer muita diferença, porque nós, apesar de nós não guardarmos as lembranças, quando acontece a morte física, o espírito precisa de estar vivo, consciente de si, para que ele não passe por aqueles processos e rituais habituais que são comuns para a experiência humana. E quais são esses processos? De permanecer junto ao corpo e descer para dentro de um caixão, ser velado e depois ser enterrado. Quando o espírito ainda não tem as energias vitais em volume suficiente, em quantidade suficiente para permanecer vivo ou permanecer de pé no seu último dia de experiência humana, ele tem que passar por esses rituais, por esses processos. Ele desce junto com o corpo, ele não consegue se desligar sozinho do corpo. Então ele permanece junto com o corpo, no caixão, tem aquela triste agonia, a profunda agonia e a dificuldade de se sentir imobilizado, incapacitado de se mexer, de mexer qualquer músculo do seu corpo. Isso dá uma sensação terrível para o espírito que está desencarnando, que está morrendo, o corpo físico dele está morrendo ou está morto, e ele não tem a mobilidade, mas se sente vivo, ele continua vivo, o espírito é imortal, o espírito jamais morre. Agora, o pior dessa agonia, que é o maior responsável pelo grande medo que as pessoas têm da morte, é que elas descem à sepultura junto com o seu corpo, e só vão realmente ter o desprendimento e vão sair dele quando os vermes o tiverem corroído completamente. E ficar no corpo que está se decompondo e sendo corroído por vermes é alguma coisa indescritível em termos de terror, em termos de horror que uma pessoa pode sentir. Não existe nada mais pavoroso. Essa lembrança surge novamente na experiência humana quando a pessoa retorna para o processo de reeducação. E então o medo da morte é uma coisa que quase todas as pessoas têm. Existe algum tempo mais adiante da sua consciência que a pessoa vai se livrar do medo da morte. Como é possível se livrar do medo da morte? Compreendendo que a sua natureza é espírito, que ela mesma em si não é o corpo, é o espírito, é a inteligência, é a vida, e com isso
perdendo a consciência de corpo. Continua existindo, continua tendo um corpo, mas sabe que não é aquele corpo, que é um espírito e que o espírito é imortal. Bem, mas para desenvolver essa consciência é preciso de ter as condições para quando chegar o processo de desencarnação, de encerramento do ciclo vital do corpo, o tempo da validade se encerra do corpo, então ele precisa de estar preparado. Então, nós agora sabemos algumas coisas que são importantes. Então, cabe-nos agora perguntar, o que é a morte, efetivamente? A morte é quando você se alimenta de energias espirituais, que é sua essência, seu próprio ser, com energias negativas, com energias deletérias, com energias destrutivas. E como é que se faz isso? Bem, segundo os relatos da Bíblia, fala lá no Antigo Testamento, que no Jardim do Éden, no centro do Jardim do Éden, existe a árvore dos conhecimentos. E da árvore dos conhecimentos também foi dito que nós poderíamos nos alimentar dela livremente. Então nós fazemos isso, nós absorvemos informações de toda ordem, de toda natureza, de todo tipo, de toda qualidade. Mas existem as energias que são energias que alimentam a vida e existem energias que alimentam a morte. Como que a gente pode identificar as energias que alimentam a vida e quais são aquelas que alimentam a morte? Tudo é vivo, tudo é vivo. Então, tanto faz eu me alimentar de conhecimentos do bem como conhecimento do mal, eu vou dar vida ao bem ou ao mal em mim. Dessa forma, foi dito também, dentro das informações que eu chamo de programações infusas, foi dito também que se eu me alimentasse da árvore dos conhecimentos do bem e do mal, juntos, então certamente eu morreria. Bem, toda a lembrança da minha natureza imortal está na alimentação do espírito com os conhecimentos do bem. Neles estão as energias que nós chamamos de energias vitais, aquelas que realmente dão vida à vida. E as energias animais ou as energias do mal são aquelas que dão vida à morte. Então, até a morte, para ela poder existir, eu preciso dar vida a ela e alimentá-la. Se eu parar de alimentar o processo da morte pela alimentação espiritual negativa ou má, eu então elimino essa consciência de morte, consciência de corpo. Então a experiência humana é basicamente uma experiência da própria morte. Nós somos mortos com relação à nossa consciência espiritual, à nossa consciência imortal, à nossa consciência divina, à consciência espiritual. E precisamos de recuperar essa consciência para, quando chegar o momento, um momento chamado de último dia nas histórias bíblicas e nas religiões, o último dia da existência corpórea, nós estejamos vivos, estejamos de pé, capacitados para permanecer conscientes e sermos capazes o suficiente para nos livrarmos do próprio corpo, para nos desvencilharmos do próprio corpo que vai entrar em decomposição. Então a morte é mesmo uma falta de consciência da vida. É eu não saber que eu tenho em mim o elemento da vida permanente e que preciso alimentá-lo, preciso fazê-lo crescer para que ele ganhe a condição de autonomia, de estar vivo quando o corpo se desfalecer. Bem, quais são de fato então as causas da morte? Nós já dissemos, são os conhecimentos negativos, aquilo que nega a vida. O que nega a vida, naturalmente, afirma a morte, confirma a morte e valida a morte, dá vida à morte. Conhecimentos do mal, conhecimentos negativos, por defeito nas pessoas, falar mal da vida, falar mal das pessoas, falar mal de si mesmo, falar mal dos políticos, do governo, das instituições, de qualquer coisa, porque a importância que tem não é que aquilo seja verdade ou não seja verdade. É um tipo de energia que contém
E é o tipo de energia com o qual nós estamos alimentando o nosso próprio ser, o nosso próprio espírito. Se eu estou alimentando o meu espírito com energias negativas, não importa sobre quem eu esteja falando ou sobre o que eu esteja falando. O que eu estou alimentando é a mim mesmo com energias negativas. Bem, se eu já sei quais são as causas da morte, agora eu quero saber o que é a vida e também quais são as causas da vida. A vida é a essência do nosso ser. Na vida, nós temos a capacidade de distinguir os elementos que são da vida, da morte, ou seja, que fazem a morte acontecer, e os elementos que são a vida da vida. A vida da vida são os conhecimentos que geram a satisfação da vida, o contentamento, a alegria, o prazer, aquilo que gera a própria energia vital. E esses conhecimentos são os conhecimentos que nós chamamos de conhecimentos do bem, são os atos bons, as atitudes boas, são as coisas que produzem a alegria saudável. E isso nós conseguimos encontrar nas práticas de amor ao próximo. Amor ao próximo, segundo os preceitos da própria Bíblia e de todos os ensinamentos espirituais do mundo inteiro, de todas as religiões do mundo inteiro, são as energias que alimentam a vida, são aquelas que nós distribuímos, proporcionando o bem para as outras pessoas e que naturalmente é um processo de distribuição interna de energias do bem, de energias vitais e alimentação do nosso espírito, do nosso ser. Nós nos multiplicamos quando nós criamos atitudes, pensamentos, palavras e ações que são contidas da energia vital. E ao usarmos esses conhecimentos, nós ativamos e fazemos circular essas energias em nosso cérebro, em nosso corpo e em nosso ser, alimentando as nossas estruturas psicológicas e a estrutura espiritual. De tal forma que nós, então, incorporamos esses valores como crenças, como atitudes e ações. Então, a vida é o elemento contido naturalmente nos conhecimentos. Conhecimentos contêm vida. Conhecimentos do bem contêm a vida do bem e conhecimentos do mal contêm a vida do mal. E, naturalmente, o conhecimento do bem também contém os conhecimentos dos bens e o conhecimento do mal também contém os conhecimentos dos males. Isso implica em que males, doença, prejuízo, maus relacionamentos, situações difíceis, complexas, complicadas, desajustes e outras coisas desse tipo que provocam doenças e provocam a redução de capacidades e redução de competências do ser. Então, se eu posso alimentar a vida, eu posso alimentar a morte também. E para que eu tenha direito à vida, é preciso que eu saiba o que eu mesmo tenho que fazer para alimentar a vida. E conscientemente optar por esse comportamento, por essa atitude, por esse modo de ser. Os fundamentos da vida, como nós dissemos, são os conhecimentos do bem. E antigamente se pensava muito na lei de causa e efeito, e ainda hoje se pensa muito na lei de causa e efeito. Mas, na verdade, é uma ativação, circulação de energias dentro de nós mesmos. Nada é fora de nós. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo é um acontecimento interno. A primeira coisa é produzido interno. Alimenta o meu espírito, alimenta meu estado psicológico, alimenta o meu ser. Tudo que eu penso acontece em mim, tudo que eu falo acontece em mim, tudo que eu faço acontece em mim. Então, eu sou o único responsável por alimentar o meu ser em qualquer circunstância, tanto para a morte quanto para a vida. E os fundamentos da vida, como nós dissemos, são aqueles que você ativa, utiliza, faz circular e se alimenta do bem. Daquilo que te proporciona alegria, satisfação, contentamento, prazer de viver e, acima de tudo, um êxtase com tudo isso que acontece, que é um grande espetáculo, um grande show, né? Como é que você consegue fazer, então, essa transmissão de consciência, da consciência de corpo para a consciência de espírito, para sair da morte e entrar na
imortalidade? Primeiro fator, o elemento, é pacificar o seu ser, né? Não se revoltar contra as circunstâncias que acontecem, porque, afinal de contas, elas são apenas a expressão materializada daquilo que circulou em você mesmo, nos seus pensamentos, no seu espírito, no seu ser, no seu estado psicológico, e aí o resultado é você sentir isso. Certamente, se você percebeu que é assim, e já sabe identificar o fator principal, que são os conhecimentos do mal, o principal elemento agora para você é a neutralidade. Neutralizar o mal significa não dar importância às coisas ruins que te acontecem, significa não dar valor àquilo que você não quer que tenha valor para você, significa que você não dar valor ao mal, não dar valor a problemas, não dar valor a dificuldades, não supervalorizar, não alimentar isso para que isso se torne mais forte do que você mesmo, mais forte do que suas próprias capacidades de resolução, e que você evite os bloqueios da inteligência, das soluções, das capacidades, colocando as suas forças abaixo das forças das coisas ruins que você vê. Então, não supervalorize isso. E neutralizar o mal, você precisa de adotar algumas medidas adequadas. Ou seja, não fale exageradamente daquilo que é ruim. Não aumente, não exagere. Né? Falar, estou com uma doença muito grave, estou com uma doença muito grave, estou com um problema muito sério, estou com um problema muito difícil. Tudo isso é você mesmo dando forças, dando energia, fazendo crescer os problemas, as dificuldades, as doenças dentro de você, enquanto que em situação oposta, você diminui a sua capacidade, diminui o seu sistema imunológico, a eficiência do seu sistema imunológico, diminui os seus recursos internos para o enfrentamento das situações. Então, se você pode neutralizar, se você pode minimizar, se você pode não dar expansão a isso, você já começou a neutralizar. E esse é o caminho para que você tenha depois acesso e se alimente unicamente das energias vitais que vão te tornar imortal. Então, a harmonização, a pacificação. O que é a harmonização? A harmonização é você promover a organização na sua vida, estabelecer as prioridades, ter metas, ter objetivos, estar fundamentado no seu próprio querer, na sua própria vontade para agir, e ter um foco alinhado com a sua vontade, e estar consciente de que a materialidade tem origem nas informações, nos conhecimentos, nas palavras. O que vai materializar na sua experiência é exatamente aquilo que você fala, aquilo que você mais utiliza, e isso vai produzir elementos internos, vai produzir e vai expandir e vai aumentar dentro de você o efeito desses elementos internos. Então, harmonizar, priorizar, ter foco, estar focado diretamente nos valores que interessam e que alimentam a sua própria paz, ter equilíbrio naquilo que você faz, naquilo que você alimenta o seu ser, o seu espírito. Essas coisas todas vão surgindo para você a partir do momento em que você tem a intenção. Intenção é muito importante, muitas pessoas negam a intenção, acham que nada que se faça com intenção pode dar resultado, mas se você não tiver intenção, você não terá a tensão interna necessária para se conduzir ao lugar onde você quer. Então, tenha sempre a intenção de produzir a sua melhor realidade. Se você tiver essa intenção, terá também a tensão necessária, a tensão das energias necessária para chegar ao seu destino. Então, o grande fundamento, a base da imortalidade mesmo, qual é? É você nutrir-se daquilo que contém energia vital e aquilo que gera a satisfação da vida. Só o bem, só o bem, só aquilo que você tem como valor real, valor que dá prazer, valor que dá contentamento, mas aqueles contentamentos, prazer e satisfação que são eternos, e se você aplicar para qualquer um, seria bom para você também.
Então, a chegada dos conhecimentos espirituais, ela acontece oportunamente. Ou seja, quando você está pronto para receber as informações, elas chegam até você. E você não vai receber uma informação de imortalidade, de espiritualidade superior, de alta capacidade de produção de realidades, enquanto você estiver sob o domínio das energias da animalidade, da impulsividade, da intempestividade, falando palavrões, brigando, discutindo, disputando. Enquanto você estiver nesse nível, enquanto você estiver enganando pessoas, enquanto você estiver vivendo experiências demoníacas, que são as experiências do mal, enquanto você estiver produzindo desestruturação nas consciências dos outros, falando mal da vida, falando mal de Deus, falando mal de Jesus e falando mal disso, você não vai conseguir de forma alguma a sua harmonização interior para adquirir a sua vida eterna. Você vai passar pela experiência da morte, vai ver seu corpo sendo corroído na sepultura. Então, você inteligentemente vai se livrar desses inconvenientes e vai começar a compreender o valor que tem as informações que programam você para a vida imortal. Então, o Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao conhecimento de si mesmo, ao conhecimento espiritual verdadeiro, ao reino de Deus interno, ao Deus imanente, que não seja reprogramando as suas atitudes segundo o modelo que ele mesmo oferece. Então não despreze isso como informação vital para a sua transformação, para a sua eternização, para a sua imortalidade. Então a chegada dos conhecimentos espirituais, ela vem no momento em que você tiver necessidade. As necessidades se caracterizam pelas atitudes negativas, pelas atitudes maldosas, pelas atitudes maliciosas e pela ideia de enganar os outros. E quando isso acontecer, quando você estiver vivendo isso na sua experiência prática, as desgraças virão, os acontecimentos dramáticos virão, e você será atingido nas suas bases negativas, para que as bases negativas sejam destruídas e sejam substituídas pelas informações da energia vital e da imortalidade. E todas as pessoas passarão por esse processo. Se lutarem contra, ou se ensinarem contra, ou se ensinarem outros modelos, isso não vai importar muito. Com o devido tempo, as desgraças mesmo colocam a pessoa no seu devido lugar. E o devido lugar de qualquer pessoa é na imortalidade. Então, você começa a receber informações espirituais. Valorize-as, preste atenção nelas, esteja focado nelas, tente compreendê-las. Não basta apreender só. Compreenda, entenda por quê. Não existe lógica em você não ter a capacidade de entender o que está acontecendo com você mesmo, o que pode acontecer com você mesmo a partir das informações e dos ensinamentos. Então, valorize a compreensão. Uma pessoa que não tem compreensão, então ela pede para você engolir de qualquer maneira, para você aceitar de qualquer jeito, para você apreender. Isso é realmente uma prática da ignorância mais alta que um ser humano pode ter. Então, compreenda. Tudo tem uma razão de ser. Saiba a razão e motive-se pela razão. Motive-se pelo efeito que aquilo vai produzir em você. Se você não souber de nada, simplesmente colocando para dentro de qualquer forma, você está praticando o retrocesso, que é aquilo que no princípio aconteceu com o ser humano. O ser humano tinha que aprender tudo, tinha que colocar tudo para dentro, para depois então aprender a discernir. E as pessoas que falam em aprender, é porque ainda não chegaram nem ao tempo do discernimento. Estão muito atrasadas. E certamente os dramas, os dramas normalmente começam com a família, perda de filho, perda de esposa, perda de esposo, perda de propriedades, começa por aí. E depois, então, a pessoa se modifica por constrangimento próprio. Querendo ou não, você terá salvação. Querendo ou não. Então, a prática dos conhecimentos espirituais,
é que traz poderes, especialmente as virtudes. As virtudes divinas estão vinculadas a resultados práticos na transformação do ser. Os campos elétricos, eletromagnéticos, que respondem pela proteção, pela blindagem, pelo magnetismo, todos esses são ativados a partir das práticas das virtudes espirituais. E isso traz esses poderes e traz ao mesmo tempo uma capacitação para a vivência das experiências superiores, das experiências melhores, daquelas que realmente promovem a vida para um próximo nível, livrando você dessas necessidades de estar enganando os outros, de estar iludindo aos outros para garantir a sua própria sobrevivência. Nas palavras que nós falamos, muitas vezes nós entregamos informações, transferimos informações que vão fazer mal para as outras pessoas. E isso naturalmente tem repercussão interna também. Aliás, começa com repercussão interna. Então, se você quer de fato alcançar a imortalidade, a consciência da sua imortalidade, e queira dispensar o processo da morte e matar a morte de fato, é preciso que você se conheça a si mesmo e ver que você é um ser da natureza divina. Essa é a sua origem. Todo mundo fala que o homem é filho de Deus. Se é filho de Deus, é Deus também. E assim é necessário compreender que a ativação dos poderes depende de um alinhamento com as leis que regem a nossa própria natureza. Não tem nada a ver com religiosidade em si. Não é a questão de ser religioso, é uma questão de ser prático consigo mesmo, de ter amor a si mesmo, ter amor próprio. Então, o autoconhecimento é o que faz alcançar a imortalidade. E, ao mesmo tempo, quando você alcança a imortalidade, você alcança também um estado de felicidade, que é ter a plena consciência de si mesmo. Evidentemente que as suas palavras, com a energia divina, têm outro nível de poder, tem outro nível de capacidade de transformação e de gerar alegria, contentamento e felicidade. Não o medo. O medo está descartado completamente como elemento componente da vida eterna, da imortalidade. Perca completamente o medo. E para perder o medo, você tem que saber que é da sua competência matar a morte. Matando a morte pela energia vital, pela alimentação com o bem. Por ter a visão de que as palavras do bem, as atitudes do bem, os processamentos internos do bem resultam em acúmulo de energia vital com excedente para ultrapassar a morte corpórea e ir além para outra dimensão da vida, para outra experiência de vida, sobrando para a experiência seguinte, para a próxima experiência. E é bom que você saiba que a próxima experiência da vida não é mais uma experiência animal, é uma experiência espiritual, ou seja, você vai ser um ser essencial, um ser de luz, um ser de energia, um ser de poder, tendo naturalmente um corpo compatível com essas energias. Então, o mais próximo que nós podemos entender disso é que nós seremos seres solares. Ou, por outra forma, podemos dizer que são seres estelares, que as estrelas são sóis. Então, se nós somos seres estelares ou somos seres solares, nosso corpo precisa se alimentar das energias que dão a vida e nelas estão contidas a chama divina, a chama da imortalidade, a chama que queima incessantemente sem destruir, sem queimar de fato. Isso é a imortalidade. Alimentando o seu ser com valores que são portadores da energia vital, você se dispensa de vivenciar a experiência da morte. Então, esse é o nosso tema de hoje. A morte da morte, que é algo que você mesmo tem que construir para si. Se você sair disso, passa por mais um processo reencarnatório, mais um ciclo de experiência da animalidade, e naturalmente, com os acúmulos das energias negativas, elas serão experiências cada vez mais dramáticas, mais drásticas, mais impactantes,
mais violentas e sob condições adversas mais e mais difícil. Você pode se livrar disso. Eu te convido, então, a entrar para a imortalidade. Até o nosso próximo vídeo.